Vamos dar início, então, ao nosso seminário, fazendo a nossa última apresentação do Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, e eu vou pedir à Rita para fazer a leitura do preparo e, logo em seguida, pedir à Islane para fazer a prece inicial. Boa noite a todos, do livro Minutos de Sabedoria, da página 227. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que se vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil. E quem consegue isto pode ser classificado como verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se desta vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Que assim seja. Graças a Deus. Pai de infinita bondade, agradecemos a oportunidade de novamente nos reunirmos como irmãos em busca do ensinamento desta noite, que possa, Pai, amparar o nosso irmão, que terá a palavra, o estudo, o raciocínio para desenvolver e nos envolver nas vibrações de amor. Que o Senhor possa abençoar a todos que estão presentes, mas principalmente aqueles que não puderem estar conosco reunidos. Que o Senhor nos abençoe hoje, agora e sempre, e que assim seja. Obrigado, Rita, obrigada, Islane. Bom, hoje nós temos o nosso irmão José Henrique Rubim de Carvalho, que vai fazer o fechamento, né, desse livro tão bonito que nós estudamos nesse momento, que é o Obreiros da Vida Eterna, e vamos aproveitar, né, nos envolver nessa apresentação de Rubim, que é sempre algo muito proveitoso para todos nós e muito belo. Rubinho, é com você. Bom, inicialmente, uma boa noite a todos e todas, companheiros de jornada, companheiros estudiosos da doutrina espírita. Então, sempre como fazemos todo ano, eu dou desfecho do livro, em que eu tenho que fazer uma síntese para que a gente possa encaixar os momentos mais preciosos deste livro no horário que nos cabe. Portanto, é uma tarefa que faz com que eu releia o livro, que eu selecione alguns capítulos, dada a importância do livro. Isso é fundamental, o objetivo, a finalidade, né, a que se propõe o livro. E o livro, vocês estão vendo aí já na tela, com o título Desencarnação, mas o livro, a obra é Obreiros da Vida Eterna, em que vamos ter alguns desenhos esses antigos, que já não existem mais, e o desenhista está aí, o Mozart Couto, relacionado, Espírito André Luiz, o médium, o nosso querido Chico, que nos fala do trabalho de uma equipe indo ao encontro daqueles que estão desencarnando na crosta planetária. E cada um com uma especificidade, como vamos mostrar, não todos, dado o nosso tempo, e que verdadeiramente não são privilégios. São espíritos que trabalharam aqui na Terra, quando encarnados, pelo bem, pelo amor ao próximo, pela caridade. Então, não são os privilégios, mas sim vão ter uma atenção maior de mentores, de tarefeiros do mundo espiritual, no sentido de que haja o desatrelamento das células perispiríticas em relação ao corpo físico.
pois o objetivo é este. Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui algumas descrições que fiz ao longo da leitura deste livro. Muito bem, deixa eu só conectar aqui. Agora sim. Então, Jerônimo é o chefe da expedição, que vai exatamente aqui ao nosso orbe, junto ao padre Hipólito, uma enfermeira chamada Luciana e André Luiz. Formaram uma equipe para desencarnar 5 companheiros, ligados à colônia espiritual, nosso lar. Mas no caminho, eles passariam por uma casa, chamada Casa Transitória de Fabiano, uma excepcional instituição, onde ali se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre. E vocês vão ver ao longo da apresentação a importância dessa casa transitória de Fabiano. A que se propõe esta casa? Exatamente aqueles que vão desencarnar, mediante bônus adquiridos, serão levados para verdadeiras assembleias de como se portarem no processo desencarnatório. Então vejam que a coisa não é muito simples, como muitos pensam. Morreu, acabou. Ou morreu, vai para o céu, ou morreu, vai para o purgatório, ou morreu, vai para o inferno. Não, não é assim que funciona. Por isso a doutrina espírita e as obras auxiliares, como esta obra de André Luiz, nos traz minudências, pormenores, que são muito importantes até para que nós nos portemos melhor, para termos, vamos dizer, essas vantagens, que não são privilégios, mas foram conquistas, como esses 5 irmãos, né, que estão passando pelo processo da desencarnação. Então, segundo Jerônimo, o chefe da expedição, essa instituição, essa casa transitória, ela foi fundada por essa criatura de inestimável valor, Fabiano de Cristo, um devotado servo da caridade. Para quem não leu, leiam a vida desta criatura, deste apóstolo de Jesus. Era um servo da caridade. Entre antigos religiosos aqui do Rio de Janeiro, e que desencarnou há muitos anos. E na casa transitória, que vai ter a sua importância, temos uma diretora lá, Zenóbia, que receberia os irmãos logo depois do processo desencarnatório. Então, aí está o desenhista já mostrando toda a sua qualidade. Belíssimo desenho. Aliás, ele tem outros livros com esses desenhos maravilhosos, mas, infelizmente, ele interrompeu tudo isto, e até hoje não sei por quê. Perdi o contato, mas eu tenho algumas obras, inclusive de André Luiz, com esses maravilhosos desenhos. Então, nós estamos vendo aqui, vamos aqui com o cursor, Padre Hipólito, a Luciana, a enfermeira, André Luiz, e à frente o chefe da expedição, Jerônimo. Muito bem. A fim de executar um trabalho de auxílio para esses irmãos preparados para a desencarnação, o assistente Jerônimo compõe, então, a equipe, como foi já relatado, um padre Hipólito, uma enfermeira e um médico, André Luiz. Então, depois de passarem pela casa transitória de Fabiano, cuja diretora é Zenóbia, onde lá serão abrigados os recém-desencarnados, passaram por lá como se fosse uma visita, ele se dirige à crosta para o desligamento desses companheiros do invólucro corporal, o desatrelamento. Porque sabemos que não é uma ruptura. O processo desencarnatório não é uma ruptura.
é um desatar de nós. É como se fossem nós. E quanto mais o espírito for evoluído, mais fácil, mais suave é esse processo de desatamento de nós, das células perispiríticas em relação às células orgânicas. E Jerônimo, então, esclarece que a expedição não visa atender aquelas pessoas em regime de privilégio. Não é privilégio, mas em relação às suas evoluções, às conquistas efetuadas durante o processo encarnatório. Isso nos motiva a que sejamos cada vez melhores dentro do processo que todos nós conhecemos, do autoconhecimento, da autoaceitação e da transformação. Para que tenhamos, mediante nossas conquistas, não um regime de privilégio, mas uma assistência melhor, em que todos nós que estejamos alinhados a essa conduta, a conduta no bem, o processo será mais suave, será mais flexível e não tão sofrido como muitas pessoas em seus processos desencarnatórios. Então, são conquistas, são os valores adquiridos e que também serão trabalhos futuros desses desencarnantes, por méritos deles próprios. Então, depois de sair de casa, de Fábio, nós estamos aqui numa síntese, já começou a haver um trabalho com uns daqueles que vão desencarnar, que é Fábio. Jerônimo e equipe dirigiram-se a um confortável apartamento e moderno edifício de um elegante bairro. No leito, lá estava uma senhora de idade avançada, 70 anos, com uma moléstia cardíaca, uma cardiopata. Cercavam-na, atenciosas, duas jovens senhoras, suas filhas, que a envolviam em discretos cuidados. É a nossa irmã Albina, explicou o chefe da expedição, Jerônimo. Ela é filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual, nosso lar. Então vejam, né, essa irmã, quantos valores que ela adquiriu para merecer toda essa assistência, chamada uma assistência desencarnatória. Ela simplesmente é filiada a organizações superiores de nosso lar, muito dedicada ao estudo, à divulgação do Evangelho nos círculos protestantes, não era espírita, ela angariou admiradores na nossa esfera de ação. Isso nos lembra a frase de Emmanuel, porque Emmanuel nos disse que o Espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. O que nos aguarda para um futuro bem breve, certamente nesse orbe de regeneração que ora desponta, é um processo ecumênico, onde cada um exercerá seu papel independentemente da religião. Por isso que não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões, cujos postulados que todos nós conhecemos serão a base, o alicerce de todas essas religiões, numa visão coletiva, numa visão ecumênica. Então, estamos vendo aqui uma irmã ligada aos círculos protestantes, no entanto, uma criatura evoluída. Ela fez profissão de fé na igreja presbiteriana. Viúva desde cedo, ela dedicou-se, consagrou-se ao labor educativo,
formando a infância e juventude no ideal cristão. Como fazemos aqui, né, nos nossos trabalhos nas casas espíritas, na evangelização, na mocidade, ela, dentro da igreja presbiteriana, se dedicava, se consagrava ao trabalho educativo, pedagógico das crianças, praticando o bem. Por isso, ela foi uma dessas 5 criaturas que essa equipe veio à crosta para fazer esse trabalho magnífico, né? É uma das criaturas que mereceu. Então, Albina, essa nossa irmã, pediu um exemplar da Bíblia a uma das filhas, alegando necessidade de reconforto. Auxiliada por Jerônimo, leu o capítulo 11 de João Evangelista, aludindo à ressurreição de Lázaro. Todos nós espíritas sabemos que Lázaro não estava morto. Lázaro estava no processo de decomposição por uma enfermidade chamada letargia, onde é praticamente quase morte. Jesus chegou, deu uma grande carga energética de ectoplasma, e então Lázaro ressurgiu para a vida. Mas a Bíblia fala da ressurreição, que verdadeiramente não aconteceu. Lázaro não estava morto. Exclamando em seguida a nossa irmã Albina: agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praz aos céus, possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Em seguida, Jerônimo pediu a André que ministrasse passes nela de reconforto. Sabemos que tem passes longitudinais, passes de reconforto, de refazimento, cada passe com sua característica. Nesse instante, dedicada colaboradora do plano espiritual entrou, dizendo que vinha velar a cabeceira da enferma, de Albina. Esclareceu que, segundo havia sido notificada, a irmã cardiopata, embora com uma grave insuficiência cardíaca, sabemos que é um grau seríssimo dentro da medicina, a insuficiência cardíaca, houve um forte pedido de prorrogação da sua vida a seu favor. Talvez permanecesse ainda com a família, encarnada por mais alguns meses. Então vejam aí a caridade, vejam aí a atuação espiritual por motivos em que possa haver o que nós chamamos de uma moratória. Muitas vezes há uma extensão no tempo em que ainda teremos que ficar encarnados, desde que isso realmente tenha um grande valor e um grande objetivo. Então, Jerônimo disse que estaria disposto a colaborar no que fosse possível e partiram. Aí está a nossa irmã, aqui Jerônimo, como vocês estão vendo. Aqui, ó, vou com o cursor aqui, André Luiz, aplicando o passe de reconforto. Irmã Albina lendo a Bíblia. Uma foto realmente muito bonita. Muito bem, saindo do hospital, Jerônimo e sua equipe alcançaram um grande edifício, simples e confortável, que asilava criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de instituição espírita cristã, sediando compacta legião de trabalhadores do plano espiritual e nenhum traço, de presença de espíritos inferiores. Tal era
a luminosidade que certamente ofuscava a um desses espíritos ousados ou mais audaciosos. Não havia nenhum traço, nenhuma presença de espíritos inferiores. Jerônimo, então, levou-os a um dos quartos modestos. Nós já estamos falando de uma outra criatura, onde foram recebidos nada mais, nada menos do que por Bezerra de Menezes. Este abraçou os recém-chegados, um a um, com espontânea jovialidade, e falou: já esperávamos essa comissão, e posso garantir que a nossa querida Adelaide não dará trabalho na sua desencarnação. Então ficamos aqui a imaginar o que poderemos fazer para termos acesso a esses benefícios. Sabemos que não há outro caminho. Sermos melhores, sermos criaturas caridosas, sermos criaturas com uma visão coletiva e não individualista, e o trabalho no bem. Esse é o nosso passaporte, o trabalho no bem. Como Adelaide, considerada espiritualmente dessas 5 criaturas, né? Tem Dimas, tem Cavalcante, tem o Fábio, tem a Albina e tem a Adelaide. Ela é considerada como um espírito que está um pouco mais à frente, um espírito mais qualificado. A Adelaide, por isso, ela não daria trabalho. Seria uma desencarnação, vamos dizer assim, mais leve, mais suave, mais sutil. Até porque o perispírito das criaturas evoluídas, ele é mais sutil, ele é mais tênue. Então, o desligamento é quase que natural. Tem o trabalho dessas criaturas, porque também é um trabalho muito importante para a prática da caridade, essa equipe que se formou, mas é o nosso papel, é o nosso trabalho em sutilizar, ou diríamos, eterizar nossos corpos espirituais. O ministério mediúnico, estamos falando de Adelaide, trabalhou na mediunidade, o serviço incessante em benefício dos enfermos, a pura caridade, o amparo materno aos órfãos desta casa, que, aliados aos profundos desgostos provacionais, duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Que belíssima lição para todos nós. Nós que vivemos reclamando, lamentando das adversidades, das vicissitudes, das desventuras, porque as coisas têm que funcionar como a gente quer. É assim que o nosso ego determina, nosso orgulho, nosso padrão de poder, nossa prepotência. Então vivemos reclamando dos desgostos, das adversidades, dos reveses da vida. Então, Adelaide nos dá essa lição, além do serviço no bem, além da mediunidade, a serviço dos espíritos sofredores, ainda existiam os profundos desgostos, que, em verdade, são ônus, abençoado ônus das missões do bem. Suportarmos para desenvolvermos virtudes. Sabemos que temos as expiações e temos as provas. Qual a função primacial das provas? O que as provas nos provocam? A eclosão
a maturação das virtudes, das leis de Deus que estão em nós, dos valores espirituais. Por isso temos que passar pelas provas, muitas delas refertas de desgostos, de infortúnios, para crescermos com isto. Então, no leito, Adelaide repousava. Não havia com ela ninguém encarnado. No entanto, dois jovens desencarnados permaneciam ali, acariciando seus cabelos grisalhos. Adelaide cerrou os olhos, em prece fervorosa, e só conseguiu ver ao seu lado, com a sua vidência, o devotado Bezerra. Ao perceber a presença do venerável amigo, deixou que copioso pranto lhe inundasse o rosto. Muito emocionada, Bezerra a enlaçou, carinhoso, pedindo-lhe que não se preocupasse com os andamentos dos trabalhos sob sua responsabilidade, entregando tudo a Jesus. E aí nós vamos encontrar em Adelaide um ponto negativo. Qual é esse ponto negativo? É exatamente essa concentração de responsabilidades em torno de si mesma. Não deixa de ser uma ponta de orgulho, em que ela não delegava, que ela não dividia, concentrava tudo isto em si. Não vamos dizer que seria uma vaidade, mas é uma ponta de orgulho, sim, como se só ela pudesse resolver essas questões que exigiam responsabilidade. Então, a desencarnação aí é uma forma de se vencer essas barreiras. Aí está ela, como estamos vendo aqui, com as duas jovens aqui, olha o Bezerra, Jerônimo, Padre Hipólito, Luciano e André Luiz. Realmente é uma foto muito bonita. Muito bem. Jerônimo, então, concentrou a tarefa na casa transitória de Fabiano, para onde os companheiros seriam levados, como falei lá no início, após o desenlace. Deliberando, porém, que as atividades na crosta tomassem como ponto de referência, qual era o ponto de referência desses 5 irmãos? Era o lar coletivo de Adelaide, devido aos valiosos fatores espirituais do ambiente. Fatores espirituais criados pela própria irmã. Já era noite fechada. Jerônimo anunciou o início dos trabalhos, pedindo então aos seus colaboradores, Padre Hipólito, Luciana, a enfermeira, André Luiz, que trouxessem então aqueles que iriam desencarnar. Dimas, Fábio, como já falamos, Albina e Cavalcante, para que todos se reunissem na instituição de Adelaide, de onde então eles iriam seguir para a casa transitória de Fabiano. Para quê? Para uma excursão de aprendizado e adestramento. Então, até para desencarnar, desde que tenhamos méritos, temos que passar por cursos de aprendizado e adestramento. Então, sabemos muito bem as dificuldades inerentes a tudo isto. Não é só morrer, é como morrer, que é o desencarnar. Então, vejam o que esse livro nos traz. Por isso que o título que foi colocado de início
desencarnação, onde em cada criatura dessas nós vamos aprender uma nova metodologia, por conta dos seus processos evolutivos, ascensionais. Muito bem, no caminho, então, o Padre Hipólito, por isso ele foi escolhido, mais acostumado a esse tipo de serviço, olhem só, esclareceu a André Luiz que os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo mecanicamente, não sendo difícil afastá-los do lar para a tarefa de preparação. Olhem que lição preciosa. A importância das moléstias prolongadas, que chamamos também de moléstias consumptivas, que consomem. Vamos dar um exemplo: um câncer que vai se arrastando, às vezes por anos, processos cardíacos, diabetes, são moléstias que realmente depauperam a criatura, mas são importantíssimas. A criatura vai se acostumando, diferentemente das chamadas mortes súbitas. Um infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ou um acidente. A criatura vai se preparando adequadamente, que vai se desligando do corpo. O corpo vai perdendo seu tônus vital, a sua vitalidade. Então, as células do perispírito já vão se expandindo, já vão se desprendendo lentamente. É todo um processo pré-desencarnatório. Então, fica mais fácil que eles saiam do lar para essa tarefa de preparação. Então, na hora combinada, todos saíram para a casa transitória. Jerônimo, o chefe da expedição, à frente, e cada um dos encarnados localizava-se entre dois colaboradores desencarnados, sempre tem colaboradores, seguindo em grupo. Com a anuência de Jerônimo, 6 amigos dos enfermos, amigos desencarnados, experientes, seguiram juntos. Com que finalidade? Dar uma força magnética de Jerônimo e desses desencarnados, para permitir que esse grupo volitasse. Sabemos que também isso é um acréscimo dentro da evolução do espírito, a capacidade de volitar, ganhando altura. Aí está essa foto lindíssima. Vocês podem reparar muito bem, aqui estão desencarnados, com seus fios prateados, perispiríticos, o cordão prateado, né? Aí estão todos eles, ó, amparados por espíritos amigos dos desencarnados, uma equipe como deva ser, coletiva, onde todos trabalham em prol do outro. Caridade sobejamente aí presente. Muito bem, dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação, com menos torpor. E por isso tomavam discreta atitude de quê? De observação e de silêncio. Os demais, enfraquecidos pelas enfermidades de longa duração, não tinham uma noção clara do que ocorria. O grupo avançou sem recuos até a casa transitória de Fabiano, onde, como falei de início, a diretora, irmã Zenóbia, esperava-os de braços abertos para cursos preparatórios.
Então, a Casa Transitória de Fabiano se propunha a isso, prepará-los. E claro que está muito bem aqui delineado que dos 5, 2 irmãos estavam mais capacitados, estavam mais lúcidos. Vamos aqui, dentro do que conhecemos da doutrina espírita, imaginar espíritos evoluídos. A desencarnação vai ser mais simples, vai ser mais suave. Talvez não tenha a recapitulação. Talvez espíritos dessa ordem não dormem, não entrem em perturbações espirituais pelo seu estado evolutivo. Quando a gente lê na Revista Espírita de 1858 sobre Júpiter, considerado o planeta mais evoluído do sistema solar, a desencarnação lá é como se fosse tirar uma peça de roupa. Tira a roupa e deixa e desencarna. E para encarnar é a mesma coisa, bota uma roupa e está encarnado. É claro que isso é um sentido figurado. Mas para mostrar que a evolução do espírito, ele vai ter benefícios, ele vai ter realmente acréscimos que espíritos mais rígidos, endurecidos, acelvajados, não têm. E todos nós sabemos perfeitamente bem que para atingir essa culminância, temos que nos esforçar dentro do cumprimento das leis de Deus. Então, em uma sala posta à disposição do mentor, o grupo recebeu, através de colaboradores da casa, vigorosos recursos fluídicos. Tudo se pauta nos recursos fluídicos. Energia. Enquanto Jerônimo, com palavras simples, amorosas, anunciou-lhes o momento próximo da libertação, dizendo também que, de volta ao corpo, sentir-se-iam mais debilitados, mais enfraquecidos, porque mais próximos da desencarnação. Mas que se preparassem, então, para o instante final, solucionando os derradeiros problemas terrestres e confiando na proteção superior. Então vejam a complexidade, que no fundo não é complexidade. Preparo no mundo espiritual, numa casa transitória, voltam mais enfraquecidos, mais preparados, para resolverem também problemas terrestres compatíveis com a materialidade que ainda nos cerca, mas tendo fé, confiança na proteção superior. Tudo isso são verdadeiros vestibulares, que a desencarnação é um grande vestibular. Muito bem, depois de breves instantes, a caravana se colocou de regresso. Jerônimo, otimista, sorrindo, exclamou antes de cada um dos doentes ser deixado novamente no seu leito de origem. Olhem o que diz ele. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre as pessoas nas horas decisivas. O status, né? Aqueles que se acham muito importantes, né? A opulência, a vaidade, não é isto. Os títulos nobiliárquicos, por exemplo, é a sementeira do esforço próprio. Lembremos-nos do que Jesus nos falou. Aquele que perseverar, salvar-se-á.
é a perseverança, é o denodo no bem, é levantar-se sempre que cair, é polir seus condicionamentos, suas cristalizações, chamadas de fixações mentais, a todo instante. É esforço, como diz aqui Jerônimo, nos serviços da sabedoria e do amor, sempre o amor presente que frutifica no momento oportuno, dando a cada um segundo suas obras. Nós seremos abençoados, todos são abençoados, mas de acordo com as nossas obras. Colocarmos em prática. Como está lá na frase de Saulo, a fé sem obras é morta em si mesma. Então, ao acordar, finda a breve experiência, cada um guardava consigo uma impressão diferente. Como nos sonhos. Tem uns que sonham mais, outros que sonham menos, outros que nem sonham. Então, cada um guardava a impressão de uma forma diferente. E aqui estão todos eles, na casa transitória, recebendo recursos fluídicos, recebendo orientações. Aí está Jerônimo, o chefe da expedição aqui, ó, falando, orientando. Aqui os 5 que vão desencarnar. Então vejam que trabalho, que extensão de trabalho. Jerônimo dirigiu-se ao quarto do enfermo. Vamos ver qual é o enfermo. A esposa do médium, porque ele era médium, embora demonstrando extremo cansaço físico, mantinha-se ao seu lado, olhos vermelhos de tanto chorar. Suas emissões mentais, no intuito de reter o marido no corpo, construíram ao seu redor uma rede de fios acinzentados. Por que coloquei isto? Como é negativo, né? O desespero, o inconformismo diante de um parente, de um ente querido, estar nos seus momentos finais, numa doença terminal. Nós chamamos isso claramente de apego. E o apego cria esses fios acinzentados. Pierre Weil, um profundo estudioso da alma, da psique, um educador e psicólogo francês, ele nos diz que a raiz de todo o sofrimento humano é o apego. Apego que gera o medo de perdermos aquilo que a gente pensa que é nosso, e isso se deságua, patologizando-se, criando-se patologias mentais, ansiedade, estresse, depressão, transtornos. E automaticamente, numa medida compensatória, o que fazemos? Reforçamos o apego. Fica um círculo fechado, um circuito fechado, como nos diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. É uma fixação. O apego é uma fixação. Gerando isso e prejudicando aqueles que estão partindo, porque há uma retenção por emissões mentais. Poderemos dizer que é um processo obsessivo entre encarnados? Sim. A obsessão não é só a vingança, o ódio. A obsessão também é um apego. Um apego é um processo obsessivo. Temos que ter isso em mente. Então, qual é a postura diante de uma criatura
que está prestes a desencarnar, um ente querido, um parente, um filho, uma mãe, é o desapego, é a oração, é entregar nas mãos da espiritualidade, que nós estamos vendo aqui como é que eles trabalham, para ajudar o desatamento, o desacoplamento das células perispiríticas em relação às células orgânicas. Como é fácil, quando a gente compreende a doutrina espírita, mudar nossas atitudes, por mais que soframos. Pois bem, Jerônimo então disse a André que forneceria energias a Dimas. Olhem a estratégia espiritual para não gerar prejuízos no processo desencarnatório de Dimas. Daria uma cota maior de energia para ele ter uma melhora fictícia. Então, sob a influência magnética do Jerônimo e auxiliado por André, por conta dessa cota energética fluídica, aquela rede, aquelas teias acinzentadas dissolveram-se e Dimas sentiu-se melhor, pedindo que a esposa fosse descansar. Olha que estratégia. E indo descansar, aqueles pensamentos retentivos deixariam de existir, facilitando a desencarnação de Dimas. Então, os espíritos, eles agem com muita perfeição, não é? Então, quando a gente sabe, fulano melhorou, a gente escuta isso com muita frequência. Tem uns que dizem, olha, ele melhorou para desencarnar. Aquele suspiro final, aquela melhora. A gente fala muito isto, não é? Ah, melhorou para desencarnar. Exatamente por conta disso aqui. Da atuação espiritual, né, de recursos fluídicos para se dissolverem as redes cinzentas do apego. Então ela atendeu ao seu pedido e retirou-se com os filhos para um descanso, em outro cômodo. E a pedido de Jerônimo, eles foram acompanhados, ela, por Luciana e Padre Hipólito, com a tarefa de envolvê-la também em energias calmantes, evitando que, mesmo pelo pensamento, sem a presença, ela pudesse prejudicar o processo da desencarnação. Que lição extraordinária esta! Fico aqui a refletir quantos ficam ali no hospital com aquele apego para que a criatura não se vá, criando essas redes acinzentadas de apego, evitando, prejudicando o processo desencarnatório. Como isto acontece odiernamente. Bom, em seguida, Jerônimo induziu então o enfermo à oração. Dimas, para ele se preparar para a desencarnação. Este, então, orou a Maria, mãe de Jesus, pedindo a ela que permitisse que sua própria mãe estivesse presente com ele naquele momento. Então, Dimas pediu a Maria de Nazaré, mãe de Jesus, que a sua mãe desencarnada estivesse presente. Após breves instantes, nos quais o coração do médium se transformou num foco radioso, uma senhora simpática, desencarnada, adentrou o quarto dizendo ser a mãe de Dimas. E, atendendo ao pedido de Jerônimo, sentou-se na cabeceira e aconchegou-o ao colo. Que desencarnação tranquila, né? Maravilhosa. Já pensaram sermos recebidos por nossas mães que já se foram, sendo aconchegados em seus colos maternais? Tudo são méritos, meus irmãos, tudo. Precisamos sempre, urgentemente, priorizar os valores espirituais. Olha aqui.
A mãe ali presente, Dimas, Padre Hipólito, Jerônimo, Luciano e André Luiz, a mãe prestes a receber o seu filho Dimas. Então Jerônimo iniciou o trabalho de desenlace do moribundo, com movimentos precisos. Foi desligando, desatando os laços perispirituais ou perispiríticos, iniciando pelo abdômen, passando pelo tórax, chegando no alto da cabeça, que sabemos que ali há uma retenção maior, porque é no crânio onde vamos encontrar o encéfalo, sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e a medula espinhal. E todas as estruturas que compõem a organização encefálica, inclusive a glândula pineal, que encontra-se exatamente no diencéfalo, a estrutura chamada de zona límbica do cérebro. Bom, fim da operação magnética, então, o perispírito de Dimas pairou acima do corpo físico e foi acolhido por sua mãe. Doente gemeu alto, e quando médicos familiares que estavam na sala ao lado acordaram, acudiram, ele já estava morto. Quer dizer, foi toda uma estratégia, um estratagema gerado pela espiritualidade. Dimas começava, então, a contemplar o passado. Sabemos, pelos estudos, que todos iremos passar pelo fenômeno da recapitulação. Para aqueles que querem se aprofundar, livro de Ernesto Bozano, que nos fala especificamente sobre isto. A crise da morte. Os processos de recapitulação. Aquele filme ultra rápido do que fizemos, do que não fizemos ou deixamos de fazer. Tudo passa. O desencarnado, ele contempla essa visão panorâmica para ele poder aferir os valores, conquistados ou não. Jerônimo, então, informou a mãe de Dimas que voltaria no dia imediato para, então, desligar o cordão de prata. Ele não estava desligado. Para encerrar o processo desencarnatório. André queria acompanhar o processo, consultou o assistente Jerônimo sobre o seu propósito de passar ali a noite, a fim sempre de aprender mais. Como é importante aprendermos. E recebeu a devida permissão. Olha só essa foto. Temos aqui Dimas ainda ligado pelo cordão prateado, mas já bem desprendido do corpo, né, no colo de sua mãe que o afagava. Aqui a família, todos já inconsoláveis, que ele já estava morto. E aqui a equipe, André Luiz e mais o tarefeiro aqui. Muito bem, à noite, durante o velório, a casa de Dimas encheu-se de amigos e simpatizantes encarnados e desencarnados, como todo velório. Não havia sido preparado qualquer serviço de defesa ao ambiente. Olha como isso é importante, porque o médium, embora dedicado à causa do bem, ele se descuidou de incentivar a prática da oração em família, o evangelho no lar, o que permitia o trânsito livre de qualquer entidade. Mais uma belíssima lição para todos nós. Por quê?
Quando cultivamos o Evangelho no lar, quando o fazemos semanalmente, nós criamos uma espécie de escudo protetor ao lar, um escudo magnético, protetor, impedindo que entidades ociosas, vagabundas, penetrem. Como existem lares totalmente permeáveis a essas entidades, que penetram, prejudicam, obsidiam, criam transtornos, mas essas mesmas entidades não conseguem penetrar quando essa residência ela foi incentivada à utilização e à prática do Evangelho no lar. André então perguntou à mãe de Dimas como ele estava, e ela respondeu que ele vinha melhorando de um modo sensível, que os resíduos que o ligavam ao cadáver estavam quase extintos e que Dimas estaria bem melhor caso tivesse a cooperação dos amigos encarnados. Tudo tem que ter a nossa cooperação. Cada vez que os parentes se debruçavam em pranto sobre os despojos, no apego, mais uma vez aí o apego, Dimas era chamada ao cadáver, prejudicando a sua recuperação. Então, olha a importância de no velório estarmos orando, sem apego, sem desespero, sem escândalo, sem choros convulsivos, porque o desencarnado ele volta, ele é chamado de novo para o corpo, porque também não se livrou do apego, assim como os encarnados. Devido a isso, estava induzindo Dimas ao sono, a fim de que ele repousasse. O sono poderia ser calmo, mas estava povoado de pesadelos provocados pelas imagens mentais sobre o morto, contida nas evocações dos encarnados. Olhem a seriedade disso. Este livro magnífico, é uma verdadeira enciclopédia de como devemos agir nos velórios, em pacientes em estados agônicos, como o apego ele é pernicioso, ele é nocivo. Até depois da desencarnação, o espírito retorna, como se estivesse sendo chamado, porque também ainda são criaturas apegadas à matéria, à última existência. Então, é todo um trabalho de prece, de compreensão, porque não estaremos só ajudando ao desencarnado, ou aquele que está ainda num processo de desatamento dos laços. Nós estamos ajudando a nós mesmos, ainda portadores desse apego doentio que nos é peculiar. Bom, André então observou que o velório apresentava aspecto usual: flores, semblantes sisudos, conversações discretas. Ao pé do cadáver, propriamente considerado reserva e moderação, circunspecção. Mas a poucos passos, todavia, as pessoas entregavam-se ao anedotário vibrante em torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Anedotário. Por isso que o velório, muitas vezes, é uma reunião de anedotas. Olha a incúria, olhem a imprevidência, olha o não saber fazer, como diz o francês, o savoir-faire, saber fazer. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas
com graça e vivacidade. Infelizmente, disse a André, um mentor presente, guardem isto. É muito difícil que os encarnados consigam alimentar por mais de 5 minutos uma conversação digna e sadia, numa assembleia superior a 3 pessoas. Isso é uma realidade contundente. Alimentar conversação digna e sadia por mais de 5 minutos, onde há uma reunião de uma assembleia com mais de 3 pessoas. Partem para o anedotário, partem para as conversas fúteis, frívolas, quando não interesseiras. Aí está o velório dele, a mãe já com Dimas no colo, mas ele ainda ligado, como vocês estão vendo aqui, o cordão prateado ainda presente, André Luiz aqui, e o cadáver no esquife. Bom, prosseguindo, no dia seguinte, quando Jerônimo chegou, André lhe disse que havia aprendido que os velórios não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio, em nome da consideração devida àquele que se desenfaixa das vestes carnais. Belíssima, nobilitante orientação. Velório não é local de vida social, de anedotário, de conversas fúteis, frívolas, mas sim um momento de oração, mesmo com o coração consternado e compungido, sendo um ente querido que ali está, estirado no seu esquife, temos que consagrar este momento à prece e ao silêncio interior absoluto. Bom, 2 horas antes do enterro, Jerônimo auscultou Dimas e cortou o liame, finalmente. E o cadáver, sem o apêndice prateado, cordão, que era uma artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais, em readaptação, quase de imediato mostrou, então, sinais de avançada decomposição. E assim, essa artéria fluídica que todos nós temos, por onde circula o fluido vital, o ectoplasma, nos dando a vida, da mesma forma que há o refluxo para a zona perispirítica, num processo exatamente de ida e vinda, regida pelo espírito, que é o que comanda tudo. Então é interessante esse fluxo e o refluxo do ectoplasma, dos princípios vitais, que quando se corta, vai haver uma extinção total desse fluido. E o corpo, então, entra em decomposição. Em compensação, Dimas, desencarnado, despertou como de longo sono e, angustiado, fitou a mãe gritando num misto de júbilo e sofrimento. Mãe, minha mãe, será possível? A mãe então aconselhou: refreie a emoção, senão ela o prejudicará. Sustente o equilíbrio. Em tudo tem que haver o equilíbrio, diante do fato que já foi consumado. Não se preocupe com aqueles que ficaram. Deus ampara todos. Mas aqui uma lição de desapego. Porque o verdadeiro amor não é esse amor que nós ainda trilhamos de apego, de posse, de controle, às vezes até de subjugação.
de carência, de ciúmes. Esse não é o amor. Esse ainda é um degrau. Porque o verdadeiro amor é suave, não cobra, não pede retribuição, se multiplica, não gera sofrimento. Ele é suave, ele é tênue, é delicado, é diamantino. Joana diz que o amor preenche todos os espaços. Aliás, Deus é amor, disse João. E dessa forma, se Deus é amor e Deus está em todos os lugares, o amor está em todos os lugares. Desde uma pequena molécula até um cosmos. Aí tem sempre o amor. Mas não é o amor que pensamos, é o amor que desconhece fronteiras. É um amor que não gera hiatos. O amor verdadeiro não tem lacunas. Ele simplesmente preenche, suavemente, sem cobranças. Exatamente o que não acontece no amor apego, onde há um sofrimento frente a uma perda. Esse não é o amor. Não se aflija nem se lastime. Fale pouco e ore muito. Acompanharemos seus despojos até a última morada. Estamos amparando-o. Não tenha medo, o qual sempre estabelece perigosas vibrações de queda, o medo. Em tudo, o medo oferece vibrações de queda. Em transições como a em que você se encontra. Ao lado do corpo, Dimas tentou orar e, percebendo sua dificuldade, Jerônimo aproximou-se de um encarnado sensível, tocou-lhe a fronte com as mãos e o companheiro levantou-se e pronunciou inspirada a prece, acompanhada por todos. E, imediatamente, Dimas experimentou uma imensa consolação. Aqui, mais uma vez, né, Dimas fora do corpo, com a mãe, e ali o cadáver estirado no caixão, no esquife. Bom, em seguida, o ataúde foi fechado e iniciou-se o cortejo fúnebre. Os espíritos seguiam um cortejo em número superior a 20, inclusive Dimas. Entre os encarnados havia muito constrangimento, mas entre os desencarnados imperava tranquilidade efetiva e espontânea. Os desencarnados, estando fora do corpo, já estão mais conscientes, já mais desapegados, entendendo a vida depois da morte, a continuidade da existência, diferentemente dos encarnados, apegados, sofrendo com esses constrangimentos. Bom, um fato surpreendeu André. Os muros do cemitério estavam cheios de espíritos gritando ensurdecedoramente. Muitos vagabundos sem corpo físico endereçavam gracinhas e piadas aos amigos do morto. No entanto, ao perceberem a presença de Jerônimo, chefe da expedição, e equipe, eles notaram, viram, mostraram um certo enfado que nada adiantava. E um deles bradou aos demais: não adianta, esse está protegido. E quantos não estão desprotegidos? Quantos que desencarnaram em condições lamentáveis? Porque não moveram, não se mobilizaram para se melhorarem, para compreenderem as finalidades da vida, da existência, a reencarnação, a lei de causa e efeito,
a sobrevivência do espírito, a inexistência da morte, todos os pródigos postulados que a doutrina nos traz. Temos que nos proteger e termos a proteção. Para isso, temos que ter méritos, fazermos por onde? Mesmo com nossas limitações num corpo físico, nesse caixote que nos envolve. Bom, Padre Hipólito explicou então a André que o fato de estarem acompanhando os despojos não se verificava apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos da libertação. Olhem só, destinava-se também à sua defesa, impedindo que os malfeitores desencarnados, os vampiros, atacassem as vísceras cadavéricas para subtrair ainda resíduos ectoplásmicos vitais que esses irmãos infelizes ainda necessitam. São famélicos, são espíritos famélicos de resíduos vitais. Ante os olhos atônitos de André, Jerônimo então inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, com o ataúde momentaneamente aberto, e através de passes magnéticos longitudinais, cumprindo longitudinalmente a mecânica, extraiu todos os resíduos vitais, dispersando-os na atmosfera, para que essas inescrupulosas entidades presentes não se apropriassem desses resíduos de fluidos vitais, de fluido vital, né? Então vejam que tudo cumpre um objetivo. E, claro, reconheçamos a favor daqueles que souberam um pouco mais para desencarnarem. Quantos ainda ignoram tudo isto? Quantos ainda estão nos descaminhos? Quantos ainda vão passar pelas perturbações e alucinações espirituais? Quantos não abreviam suas existências através do suicídio indireto e do suicídio direto, simplesmente por ignorância? Aí está a grande chaga. Porque a ignorância ela está ligada ao egoísmo. O ignorante é um egoísta. E também se apropria de suas leis, dos seus preconceitos, para que sejam as suas leis prevalecentes. Aí está a extração dos fluidos, dos resíduos, através de passes longitudinais. Pois é, meus queridos irmãos, esse é um livro fascinante. Teríamos que falar ainda da desencarnação. Não falamos de Cavalcante, de Albina, de Adelaide, que foi uma desencarnação lindíssima, porque o tempo urge. Mas eu creio que o objetivo mais importante, para até finalizarmos aqui a nossa apresentação, é abrirmos um tempo para perguntas. Nós só temos ainda 13 minutos para perguntas. Mas acho que o objetivo foi muito claro, muito sucinto. Temos que nos melhorar para termos uma desencarnação melhor, mais suave, mais tranquila, mais espiritual, sem grandes transtornos, embora os tenhamos, porque ainda somos endividados.
Mas está claro aí pelo livro, para quem o estudou, o leu, e, claro, também temos que elogiar a equipe espiritual, esses 4 irmãos que designaram-se a esse trabalho na crosta planetária para a desencarnação desses 5 irmãos, que por méritos, né, foram muito favorecidos. Isso é o mais importante, que sejamos também favorecidos. E só há um meio de ter esses favorecimentos. Não há outro. É o nosso processo espiritualizante. Sermos mais espirituais do que físicos, que também precisamos do corpo. Temos que cuidar do corpo. Mas o processo que Jung chama de individuação e que nós espíritas chamamos de transformação, a caminho do luminoso. Luminoso é exatamente o setor espiritual, porque somos espíritos, embora num corpo físico. Então, carecemos profundamente de mais orientações e mais instruções para que a nossa jornada espiritual, nossa trajetória, seja mais compatível com a felicidade e alegria que nos aguarda. Esse é o caminho, não há outro. Portanto, encerro aqui, mandando um abraço a todos que puderam participar dessa breve síntese deste livro, mas vocês estudaram ao longo do ano, e já temos um compromisso, até o final do ano, fazer a mesma síntese no livro No Mundo Maior, outro livro da série André Luiz. Paz em todos os corações aos homens de boa vontade, e nós somos esses homens de boa vontade. Muita paz. Passo a palavra à nossa Jane para o encerramento desta apresentação e que eu fico extremamente grato. Que assim seja. José Henrique, é sempre muito bom te ouvir, né? E esse relato que você fez, né, do livro Obreiros da Vida Eterna, realmente foi fascinante, porque até eu vejo que Dimas, né, o desencarne de Dimas é um clássico, né? É um dos desencarnes mais comentados e estudados quando se fala, né, desse processo desencarnatório. E como você falou mesmo, que não é só morrer, né, é o desencarnar, é nós estarmos cada vez mais preparados. Uma vez eu escutei isso de uma facilitadora quando estudei o livro O Céu e o Inferno, que não é que nós não iríamos estudar aquele livro apenas por estudar, nós iríamos aprender a morrer bem. Então, é uma aula, né? É um alerta, e, logicamente, é nós estarmos cada vez mais preparados, cada vez mais envolvidos dentro dessa doutrina que nos esclarece tanto, e não só por nós, mas pelo respeito também àqueles que estão no momento do desencarne, no momento em que nós estamos acompanhando, né, nos despedindo temporariamente daqueles que voltam à pátria espiritual, todo o respeito que nós devemos ter. Então, foi muito esclarecedor, foi maravilhoso o teu estudo. Eu abro para alguns dos nossos participantes, se quiserem fazer alguma observação, alguma pergunta, ainda temos alguns minutos. Alguém gostaria?
Então, só para esclarecer que hoje nós não temos aqui Chico, Fernanda, Helena e Isa, porque estão em reunião na associação, né? Reunião de diretoria. Eugênio quer fazer pergunta, quer falar? Não, perguntar não, até porque os esclarecimentos de José Henrique foram tantos e muitos e muito importantes mesmo. Apenas agradecer mais uma vez, embora conheçamos a competência dele, o conhecimento, o estudo, sempre ficamos entusiasmados com sempre mais coisas novas. E a importância que ele deu com essa síntese, né, sobre o conjunto do livro, mas principalmente essa melhor compreensão, esse amadurecimento do nosso entendimento, da importância de nossas atitudes, não só nos estudos, como nos possíveis auxílios que possamos dar nesses momentos tão difíceis para aqueles que, sem o estudo, sofrem e, com isso, dificultam tanto para si próprios e principalmente para os seus entes queridos que partem, o bom morrer, né? O bom morrer, vamos dizer assim, recolhendo a sua observação. Então, José, meu amigo, meu querido, mais uma vez o agradecimento de poder ouvi-lo e poder sempre abrilhantar um pouco mais o conhecimento dessa doutrina tão maravilhosa que nós temos a oportunidade de estudar. Eu que agradeço, meu amigo Eugênio. Estamos juntos aí dentro do mesmo objetivo, dentro do mesmo barco. E que não estejamos apavorados diante das intempéries, né, como os apóstolos. Porque Jesus está sempre a nos olhar. Isso é o mais importante. Neuci, gostaria de falar? Não, querida, não. Eu vi o Depois de um microfone aberto. fechamento desse, Mais alguém? Bom, nós só podemos mesmo agradecer, né, mais uma vez a José Henrique por esse grande conhecimento que ele tem, como o Eugênio mesmo já falou, e por nós podermos estar bebendo também, né, desse conhecimento. É sempre muito bom. É um livro maravilhoso, como ele citou várias vezes, é uma aula. E a partir da próxima semana, nós estaremos estudando o próximo livro, né, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, que é No Mundo Maior. A Helena vai fazer a introdução desse livro na próxima semana e estaremos todas as quintas-feiras mais uma vez reunidos. E agradecer muito por todos vocês que estão aqui hoje, agradecer por termos estado, né, juntos nesse estudo, nesse seminário, sempre sendo auxiliados pelos nossos mentores espirituais que nos fortalecem cada vez mais para virmos estar juntos nesse horário todas as quintas-feiras. É uma obra linda e que a gente possa ter perseverança de permanecer, né, até o último livro, se Deus quiser. Eu vou pedir a Eugênio, que está com o microfone aberto também, para ele fazer a prece final. Pode ser, Eugênio? Pedido seu eu recebo como uma ordem. Pode sim, amor, vai ser um prazer. Vamos então orar, meus irmãos. Pai de altíssima bondade, que a todos nós criou, ama, orienta. Jesus, mestre querido, companheiro de todas as horas, espiritualidade bendita, que orienta e inspira os trabalhos da nossa querida Associação Espírita Fraternal e a cada um de nós assiste. Gratidão. Gratidão por todo esse estudo realizado, gratidão pela síntese extremamente bem colocada sobre o conjunto pelo nosso irmão José Henrique e, principalmente,
Gratidão por estarmos juntos, compartilhando, aprendendo e dando continuidade a cada vez mais amadurecermos no entendimento e na compreensão dessa doutrina, que tanto nos ajuda a caminhar cada vez mais em linha reta em relação ao objetivo encarnatório com o qual nos comprometemos. E assim, por estarmos agradecidos, pedimos a permissão para dar término aos trabalhos desta noite, dando graças a Deus, meus irmãos. Que assim seja. Graças a Que Deus. assim seja.